Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade feminina. Você sabia que a mulher tem o dobro de chance de receber o diagnóstico de ansiedade e de depressão em relação aos homens? Tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão ou com ansiedade, 7 são mulheres. É um número bem grande, né? E por que será que as mulheres desenvolvem tanto este transtorno? Por que será? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você tem interesse, acha que talvez sofra desse transtorno, fica com a gente até o final para entender melhor sobre isso. Pois é, esse número, Lu, é um número assim assustador quando a gente pensa que de 10, 7 são mulheres diagnosticadas, né? E por que que você acha que isso acontece? Por que que você acha que as mulheres têm essa propensão tão maior de desenvolver a ansiedade do que os homens? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ô, Darcy, eu acho que são muitas coisas que acontecem, né? Acho que não é só um fator, mas do que eu percebo no contato com as mulheres, né? Não só em consultório, no contato com todas as mulheres adultas, mas principalmente em consultório, acho que vale a gente trazer esse dado aqui, principalmente no consultório, a maioria das mulheres adultas, né? Das mulheres que têm aí já uma família, né, que já tem as suas responsabilidades, em algum momento essa mulher vai trazer uma queixa de esgotamento físico, de esgotamento mental, de acúmulo de tarefa, de responsabilidade, né? E parece que isso virou algo muito comum no mundo feminino, e não só agora, né? Eu penso que pode ser o resultado de gerações de mulheres, né? De histórias que vão se repetindo, de mulheres que elas precisaram, né, ser fortes, sobreviver, às vezes sozinha, dando conta ali dos filhos, né, de cuidar da casa, enfim. Acho que o principal fator é o acúmulo, né? É o acúmulo de responsabilidade, o acúmulo de tarefa, e que parece que assim, é natural, né? Então, se você é mulher, você vai precisar guerrear, você vai ter que dar conta de tudo, do próprio corpo, né? Dar conta dos filhos, dar conta de marido, dar conta de trabalho, né? E o que eu vejo também é que no meio desse acúmulo de responsabilidade, né? Ela vai se deixando de lado. Ela vai deixando para depois. Ah, depois eu faço isso para mim, depois eu vejo isso, né? E às vezes até acontece em algum momento ela consegue um tempo ali para fazer alguma coisa que é importante para ela, que ela precisa se cuidar, ela precisa desse momento, e vem uma culpa. Eu não deveria estar fazendo isso. Tem tanta coisa para eu resolver e eu estou aqui fazendo uma coisa né, que é para mim. Então, acho que são muitos fatores, mas o principal é isso, né? É esse acúmulo que parece que foi incorporado na nossa vida, né? O que você acha? Eu penso isso também. Eu acho que quando você fala sobre isso, que vem de gerações, eu entendo que é algo que assim a gente aprende desde cedo, inclusive essa questão da culpa, né? A gente aprende desde cedo que nós temos essa responsabilidade. A mulher, ela é vista como a cuidadora. Nós crescemos entendendo que nós temos esse papel do cuidar. Então, a responsabilidade é da mulher, desde criança, e isso vem de várias gerações. Isso é histórico, isso é cultural, isso Uhum, faz parte do uhum, patriarcado. Então, a uhum. gente se sobrecarrega de responsabilidades. E aí, com todo este processo de evolução, de desenvolvimento, onde as mulheres, a gente foi para o mercado de trabalho, hoje nós temos muitas outras atividades, só que a gente não deixou de ter aquela. Ainda a responsabilidade da casa
é de quem é da mulher. A Uhum, responsabilidade do filho é de quem é da mulher. Mesmo aquelas pessoas que têm aquele marido, aquele companheiro que está dentro de casa, que está cuidando dos filhos, está fazendo a responsabilidade. É que eu estou generalizando, é claro que a gente sabe que tem casos e casos, mas sim, a responsabilidade acaba sendo dessas mulheres. É o que eu percebo desde o que acontece com as pessoas em torno da gente, que a gente conhece, como essas mulheres que chegam sofrendo de transtorno de ansiedade dentro do consultório. Tem o tamanho de responsabilidade que é dentro de casa e toda essa responsabilidade que é fora. Então ela vai acumulando muita uhum, coisa e uhum, carrega no DNA a, a crença de que ela realmente é a responsável. É uma crença que ela tem uhum, que ser uhum, responsável por aquilo. Por uhum, isso que uhum, quando ela não dá conta de fazer, porque ela vai começar a adoecer, o que que vai acontecer? Ela vai se sentir culpada. Porque ela não se permite não fazer nada, ela não se uhum, permite. Então, uhum, este acúmulo e esta necessidade de fazer tantas coisas, de dar conta de tudo, é o que vai levando as mulheres para este processo de ansiedade muito grande. Quando a gente uhum, pensa, acho que a maioria que está ouvindo aqui, a gente sabe o que é uma ansiedade, mas que vem esse desespero, essa angústia de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, de que. E aí vem uma exaustão muito grande. uhum, Uma uhum, exaustão muito grande, porque você vive o tempo inteiro voltado com esse monte de pensamento, a cabeça não para de coisas que você tem que fazer. uhum. E isso é muito mais forte nas mulheres do que nos homens, né? Não Sim, dá para a gente dizer. A gente está aqui generalizando, mas é fato, né? sim. E eu quero só trazer um detalhe aqui, que eu já ouvi de mulheres que é assim, mesmo quando a gente tem, né, a participação que é justa, né, do homem, vai, do marido ali, né, na realização da tarefa, a coordenação ainda fica com a mulher. Então, a administração, né? Então, quando é para ir no supermercado, quando é para fazer aquilo, quando é para fazer isso, o que comprar. Então, não é só o fazer, né? Uhum. Mas é a gestão desta vida Isso. doméstica. Então, isso traz também esse cansaço, esse esgotamento mental e físico, né? E que muitas vezes as mulheres vão levando, você vai levando, porque afinal de contas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, E ninguém também faz, E e vira também sintoma, né? tem a cobrança também, né, Lu? Porque assim, tem uma autocobrança, porque a gente cresce numa cultura onde a gente aprende que temos esta responsabilidade e existe uma cobrança externa disso. Existe. Aí entra aquela história de que o homem, quando ele é aquele homem que faz as coisas dentro de casa, que lava a louça, nossa, ele é super elogiado. Que sorte você tem, que marido maravilhoso, que homem. Agora, sim, a mulher ainda é uma obrigação. Uhum, Como é estrutural, né? É muito estrutural isso, e é complicado. E aí a uhum, cobrança, a autocobrança aumenta a partir desta cobrança externa, né? é. Sim, e aí assim, o que eu percebo também é que só vai a mulher, a gente está falando da mulher, né? A mulher só vai mesmo parar quando ela vai ter um sintoma ali, quando realmente ela não está dando mais conta a ansiedade traz, né? Sintomas, esses Uhum. sintomas de irritação, insônia, até uma doença. Então, às vezes a mulher vai até o limite dela. E ela só vai buscar ajuda realmente quando ela se depara com esses sintomas, né? E aí ela vai dizer, eu tô doente, né? E esse estar doente, muitas vezes ela mesma encara como eu sou fraca, eu não dou É, conta, eu sou fraca, né? é, é interessante isso, né? Eu sou fraca porque eu tenho que dar Uhum, conta disso. uhum, Né? uhum, Então, isso é uma coisa que traz muito forte.
esses sintomas nas mulheres, né? É, enfim, quando ela não consegue dar conta das coisas, ela acaba muitas vezes adoecendo e deprimindo, né? Ela também entra num processo de depressão. sim, E tem uhum, uma questão também, eu acho que além disso tudo que a gente está falando, a gente também não pode esquecer a questão biológica, né? O quanto tem uma questão biológica que leva a questão hormonal ali, né? O estrogênio, quando está muito alto, a- gera todo esse processo mais uhum, ansioso, gera esse processo uhum, mais, né? E quando ele está baixo demais, existe um processo mais depressivo. Então, eh, a mulher, ela tem essa questão hormonal muito forte muito forte. que vai afetar, Uhum, sim. Tanto, e a gente vê também você começou falando das mulheres já adultas, né? Mas o que aparece, eu atendo bastante adolescente também, e as meninas, né, muito mais ansiosas do que os meninos. É difícil o menino, pelo menos dos meninos que eu atendo, nem todos sofrem de ansiedade, né, de ansiedade mesmo. Agora, eu não estou uhum, trazendo o transtorno, uhum, eu estou trazendo a questão de ser mais ansioso. uhum, As meninas têm isso muito mais forte, muito mais forte. É aquela mente ali extremamente preocupada com o que o outro está pensando, parece que a atenção é 100% voltada para ela, então ela passa a ter comportamentos e ações em cima do que ela imagina que o mundo está esperando dela. uhum, Então uhum, é uhum, sofrido, é uma pressão uhum. muito grande, né? As Pelo menos comparações, né? As comparações que as as meninas fazem, comparações, né? as Até com a questão comparações. da aparência. Sim, sim. Uhum, Então, assim, não estou dizendo, eu não tenho dados para dizer que os meninos não tenham, que os adolescentes não tenham. Eu estou falando da minha experiência, né? Os adolescentes que eu atendo, as uhum, meninas, assim, acho que 100% das garotas que chegam no consultório hoje, em torno de 15, 16 anos, elas estão sofrendo de ansiedade. Os meninos, não, né? Estou buscando aqui, eu não estou lembrando, talvez tenha um ou outro caso que uhum, tenha vindo com isso, com esta questão, mas uhum, uhum, de ter crises mesmo, de ter tido crises ou entra num processo mais depressivo. As meninas, sim, os meninos, sim, eu uhum, não estou lembrando aqui de nenhum menino que tenha chegado desta forma, uhum. né? É interessante isso, né? É interessante. E aí, assim, mas o que mantém, né? O que será que mantém? Por que que eu estou perguntando isso, né? O que mantém, Ah, Lu? Porque mesmo eu vou falar da clínica mesmo, dos nossos atendimentos, mas também, assim, é como você falou, pessoas que a gente conhece, vai além da clínica, né? Ma- Como é difícil sair deste lugar? Como é difícil, mesmo que venha buscar ajuda, tá tomando medicamento, mas é uma dificuldade grande de sair deste processo, onde já está adoecida, onde está neste processo mais ansioso. Né, eu acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre isso. O que mantém essas mulheres neste lugar? eu penso que é a cobrança que vem de fora, né? E essa sensação que eu te falei, do se sentir fraca, do se sentir fracassada, né? Então, assim, eu entendo que eu tô no meu limite, mas eu preciso fazer, é esse precisar, né? Que sim, é uma cobrança de fora, né? Porque você tem ali parâmetros, você vê hoje em dia ainda muito mais em redes sociais, né? Nossa, a mulher dá conta de tudo, ela é bonita, tem uma vida perfeita, ela.
né? E eu acho que não é só isso, porque em outros tempos mesmo, quando não existia, né, essa comparação que a gente vê hoje, que a gente é bombardeada hoje, mesmo em outras épocas, já existia isso, né? Por conta disso estar arraigado na gente, é a sensação de que se eu não faço, se eu não dou conta, eu sou fraca. Então eu tenho que me virar para fazer, né? É uma coisa que, assim, que me vem agora isso, né? É essa sensação da fraqueza, é essa assim do fracasso, né? Eu não dei conta, né? Eu fracassei. Eu acho que isso é o que alimenta, né? Eu posso estar doente, mas eu tô ali fazendo. Eu dou conta, eu dou conta. Me É a vem isso agora, né? necessidade de dar conta. Acho que assim, volta no que a gente já falou, né? A É, mesma coisa que faz gerar essa ansiedade também faz com que mantém. permaneça nela, né? E essa cobrança externa, né? Porque se você está ali mais deprimida, se você está ali mais desanimada, sem força, com cansaço excessivo, você acaba sendo cobrada que você tem que fazer alguma coisa. Ai, não fica aí, vai, faz, vai. É, essa Uhum, cobrança é muito grande, então uhum, acho que faz total sentido quando você está falando isso. Isso acaba mantendo a pessoa ali, porque é como se ela precisasse mostrar para ela mesmo que ela não é tão fraca assim, né? uhum, Essa sensação de fraqueza é uma coisa muito, muito negativa, né, para a própria mulher. Ela se sente muito uhum, mal por se sentir fraca. Então, acho uhum, só que não é fraqueza, né? Eu acho que isso é uma coisa importante dizer. Não, não é fraqueza. Não é uhum, sinal de fraqueza. Acho que é, isso tem que ter muito claro. Mas acho que, além disso, Lu, eu fico pensando que também tem uma questão aí, né? A gente precisa começar um processo para você desta sair dessa ansiedade, sair dessa situação, você precisa começar um processo de transformação. E eu uhum, fico pensando que um dos primeiros passos quando a gente fala nesse processo de transformação é você poder, é você começar a olhar para si. É você começar. Eu falo sempre isso. Quando você tem uma boa relação com você mesma, é fácil você se relacionar com o outro. Então, é você começar a ter uma boa relação com você mesma. Então, e para você começar a ter esta boa relação, para você melhorar a relação que você tem com você, você precisa olhar para si e se colocar em primeiro lugar. Começar a trazer prazer para a sua vida. E isso às vezes é uhum. assustador, porque aí também vem o medo. E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer e perder pessoas? E se eu deixar de fazer aquilo e o outro não souber fazer do jeito que eu gosto? Então, começa a vir vários medos, né, que te prendem. Eu vejo que, às vezes, assim, a gente vai dando algumas orientações durante o processo, tem algumas coisas que a pessoa precisa começar a fazer. Precisa, não tem jeito. Se não tiver um movimento, uma ação, não vai sair desse lugar. E aí as pessoas começam a colocar um monte de dificuldade. Ah, isso não dá por isso, isso não. E são dificuldades legítimas. Só que Justificativas verdadeiras, né? Eu não tenho tempo, não exato, dá tempo. exato. Mas eu sempre falo, talvez eu esteja sendo até repetitiva aqui, mas porque eu sempre falo para as pessoas: você tem pedra no seu caminho? Tem. Só que o problema é que você transforma essa pedra numa grande montanha. A pedra a gente consegue tirar, a pedra a gente consegue pular, sabe, a gente olha e consegue lidar. Mas quando você está diante de uma montanha, às vezes você não tem muito É. o que fazer, você paralisa. E as pessoas Uhum, transformam uhum, as pedras em montanhas. uhum, Essa é uma das grandes dificuldades, né? uhum, uhum. É, eu acho que isso que você está falando é o trazer o olhar mesmo para ela, né? Sair um pouco dessa dinâmica, né? Porque eu vou me incluir, né? A gente é mulher, eu vou me incluir. A gente está sempre voltada, né, para os afazeres, para as tarefas. Então, é voltar o olhar, né? Olha, vamos aprender a nomear isso, né? Vou voltar para mim, vou olhar,
né? E vou também desconstruir, eu acho que isso é importante também, né, o Darcy, a gente desconstruir essa ideia de que a tarefa é nossa, de que o trabalho é nossa, de que realmente para a gente é mais fácil, né? Ah, mas para a mulher é mais fácil. Ela, não, de onde veio isso? Eu não sei se tem algo que, não sei se a neurociência fala isso, que para a mulher é mais fácil, que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, tá? Realmente eu não sei. Então, mas me parece que é mais uma ideia, é mais uma crença que alimenta isso. Então, a gente desconstruir essa ideia de que para a gente é mais fácil, de que a gente dá conta e de que a gente precisa fazer. Desconstruir isso, né? Tirar isso da frente. E aí, nomear, né? Nomear, estabelecer prioridades, né? Colocar mesmo ali no papel o que que eu estou fazendo, o que que dá para eu deixar de fazer, né? Abrir mão, às vezes, aquilo que você falou um pouco antes, que é vai fazer, mas não vai fazer do meu jeito, né? Abrir mão disso e, olha, permitir também que o outro faça, né? Então, desconstruir algumas coisas, né? E incluir outras coisas, que é um tempo, né? Eu preciso de pelo menos 1 hora no dia, 2 horas no dia, não sei quanto, mas para voltar, né? Para eu saber nomear, para eu me entender o que está E tem, acontecendo comigo, né? tem uma coisa importante aí no que você falou, Lu, quando você fala assim, de você voltar para si, né, para ir percebendo o que está acontecendo, para você ir nomeando. E quando você volta para si, para nomear, né, é importante você ir reconhecendo o que está gerando essa ansiedade, porque a gente está falando sobre que. É claro que a ansiedade não é gerada só pelo excesso de trabalho, é óbvio que não. Não é isso, porque não é isso que a gente quer tá dizendo aqui. A gente está dizendo que o número de mulheres que têm ansiedade é maior do que dos homens, porque a mulher tem uma sobrecarga muito maior, uma cobrança muito maior, uma autocobrança muito maior, que gera esse processo de ansiedade, né? E só que quando você está olhando para si, para poder fazer isso que você está falando, até nomear, é legal ir observando qual que é a causa. O que gera isso tudo em mim? É o excesso de trabalho? Até mesmo, é porque eu estou querendo dar conta de tudo. Então, deixa eu entender um pouco, para que que eu preciso dar conta de tudo? Uhum, De onde uhum, veio isso? Onde eu aprendi? O que pode acontecer se eu não der conta? O que pode acontecer se eu deixo de fazer? A gente uhum, vai confrontando as nossas crenças. Então, são coisas que a gente precisa e se questionando e se perguntando, não é? Quando a gente vai buscar essa causa, porque se eu vou entendendo esta causa aqui dentro de mim, eu vou ressignificar, eu vou aprender a lidar com ela, eu vou buscar outras possibilidades, e muitas vezes nada disso, eu simplesmente vou falar assim: "Oh, não vai acontecer nada, não tem problema algum. De onde eu tirei isso?" uhum, E eu vou começar a fazer diferente. Eu vou começar a experimentar, mesmo com medo, mesmo falando, ai, vai dar ruim. Não, deixa eu experimentar para ver se vai dar ruim. Deixa eu experimentar para ver como que eu vou me sentir. É o experimentar, né? Eu acho que uhum, é isso que você está falando, né? é, Só quis complementar isso em cima do que você falou, Lu, uhum, né? Além daquelas coisas básicas que eu acho que não sei se cabe falar aqui, mas que assim, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fazer exercício, porque você não tem tempo para ir para uma academia, ou não vai para academia, né? Tem gente que eu falo, se você tem cachorro, sai para caminhar com o cachorro. É uma boa forma de você uhum, já dar uma caminhada. E uhum, vamos fazer exercício, vamos movimentar o corpo, porque isso ajuda. E uma coisa que eu passo para todo mundo, porque os estudos estão mostrando que é o super resultado, e a gente já falou disso, é o mindfulness. uhum, Precisa ser feito. Tem médico que está substituindo o medicamento pelo é, mindfulness. E precisa. Só que muitas vezes, Lu, eu falo para as pessoas sobre isso, as pessoas torcem o nariz, dão uma risadinha e não fazem.
É porque Ah, não existe consigo. uma. Porque existe também, quando a gente fala, né, de meditação também, já vem aquela ideia de que, não, a meditação é porque assim, eu vou ficar ali sentada e eu não vou pensar. E assim, não é isso, né? A meditação é outra coisa. Acho que vale até a pena a gente fazer um vídeo falando sobre isso, Dais. Porque o processo da meditação é outra coisa, não é desse jeito, a gente vai pensar, a gente não é indiano, a gente não é um monge budista, a meditação que a gente fala é outra coisa, né? E dá sim para fazer, e 10 minutos que você consiga fazer ali no dia já muda bastante coisa. Né? Então, sim, acho que a meditação é um caminho, a terapia, fundamental, né, o Dars, para você estar ali se conhecendo, para você ter outro ponto de vista que vem ali do psicólogo, né, e momentos de prazer, né? Até encontro com outras mulheres também é muito Sim, terapêutico, sim, né? Dar sim. risada com outras mulheres, às vezes chorar com outras mulheres. Então, Como isso é bom, são né, Lu? pequenas coisas. Isso é ótimo, né? Isso é Isso muito é terapêutico, né? Muito terapêutico, extremamente, extremamente terapêutico. A gente fala bastante disso lá no Mulheres que Correm com os Lobos, né? né? Tem um episódio que a É. gente fala bastante a respeito disso. Eu acho que isso é extremamente importante, Uhum, né? Ter uhum. isso. Então é isso, Tá. né, Lu? Tem mais alguma coisa, Lu, que você queira falar? Eu acho que é isso. Acho que a gente já comentou aqui os pontos mais importantes, assim. Tô satisfeita. É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que é super importante ficar atenta aos sintomas para ver se você está com ansiedade, você anda muito preocupada, né? Com a mente que não para, você anda muito cansada, aquele cansaço excessivo, por mais que você às vezes não dormindo direito, ou por mais que durma ainda com aquela sensação de que precisa dormir mais, porque parece que nunca é o suficiente, ou tá com insônia. Enfim, começa a prestar atenção. Será que você está vivendo um processo de ansiedade? É. E também, independente de estar vivendo ou não, vamos repensar, né, Lu, isso que a gente falou tanto aqui, Uhum, vamos repensar, a uhum, gente tem que repensar isso diariamente. Eu faço isso diariamente, repensar, será que eu tenho essa responsabilidade? Será que eu tenho o quê? Porque é muito fácil eu ter que, eu achar que é responsabilidade minha, é muito fácil a gente fazer isso. Então, vamos começar a refletir um pouco mais sobre isso, sobre a nossa sobrecarga, sobre você compartilhar, você dividir, você delegar, né? Eu acho que isso é importante. uhum. E E vamos acho que só buscando o para. prazer também, né? Vamos É, buscar o prazer na isso. vida, o que você não faz há tanto tempo e que você gosta, ou o que você fazia e que deixou de fazer com o tempo. Resgatar essa essência. Isso é tão bom. Desculpa, Lu, fala. Eu ia só reforçar, né? A gente não precisa e não deve esperar chegar o sintoma, Hum, né? Porque quando surge aquele incômodo, aquele cansaço, isso já é um chamado, isso já é um sinal, né? A hum. gente não precisa adoecer, a gente não deve adoecer, né, o corpo para buscar ajuda, né? Uhum, Para fazer uma mudança. Então, eu acho que é ficar atenta a isso, tirar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, rever a nossa agenda, né, o Dice? uhum, Rever, uhum. rever também as prioridades e incluir coisas, não só tirar coisas, mas incluir isso que você está falando, esses momentos de alegria, esses pequenos prazeres, Coisas e que é você isso faz aí. para você, para você. E não precisa ser grande coisa, é coisa que te dá Uhum, prazer. isso aí. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Compartilha, com outras pessoas que possa aproveitar, né? Se beneficiar deste conteúdo. E segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, estamos por lá também. Dá like aqui, se você gostou, além de compartilhar e nos siga. Bom, então é. Deixa seu Ah, é comentário, né, Odessa? É verdade. importante o comentário, esse feedback pra gente, né? Se fez sentido esse vídeo para você e o que você colocaria, o que conta da sua experiência também pra gente, é importante. Exatamente.
Então, um grande beijo a todos e Beijo, até o gente. próximo. Tchau, Até o tchau. próximo.